Beleza. Tá, então vamos lá, mais um ATT, mais um Avante Tech Talk, e hoje a gente vai falar sobre nossos queridos estagiários, nosso programa de estágio. A gente trouxe hoje o Vitor, que é o cara que é o tutor dos nossos estagiários, o homem que todo mundo lá requisita na hora das dúvidas, na hora de pedir dica. Está aqui o Thiago também, nosso CTO. Está aqui também o Diego, que agora tem um novo cargo. Diego, explica o novo cargo, que eu também não lembro mais o nome. CPO, desculpa, eu vou aprender ainda. Mas a ideia hoje é a gente trocar uma ideia sobre esse programa que é bem legal. Eu quero já de começo dar o meu testemunho, porque eu acho que eu não trabalhei em nenhuma empresa que tivesse um programa tão legal, tão focado em ensinar os estagiários, né? Não só colocar o estagiário para dentro da empresa e tocar bala. Ali a gente tem um programa bem sério, bem bacana. E, Thiago, quer começar explicando para a gente aí o que é o Innovation Class? Vamos lá. O Innovation Class ele surgiu de duas motivações principais. Acho que uma um pouco mais pessoal, que é a questão de eu ter sido bastante ajudado na minha carreira profissional, na minha educação, talvez até ajudado por pessoas que nem saibam que fizeram isso, e eu queria retribuir de alguma maneira. Algumas dessas pessoas eu nem tenho mais contato, não tenho como retribuir, outras elas nem precisam da minha retribuição. Então, acho que o melhor é tentar contribuir com a sociedade. A outra motivação é a questão da falta de profissionais, é uma motivação profissional, né, no mercado, e alguns paradigmas que não são quebrados há bastante tempo, principalmente a questão da contratação por experiência, onde falta profissional. É meio que contraditório, mas dificilmente alguém quer dar a primeira oportunidade, já quer buscar alguém mais pronto no mercado. Então, dada essa deficiência, a gente foi buscar. E aí a gente entendeu que tem essa deficiência principal aí, que é a questão da primeira experiência, de dar a primeira oportunidade, e tem a questão também de as empresas, ou muitas empresas, encararem os estagiários como mão de obra barata, né? Então, não focarem na preparação profissional, né, numa aposta futura, né, em dar a oportunidade e não olhar para o mercado como um todo e olhar só para dentro de casa. Costumo falar que para a gente é importante formar as pessoas não só para a gente, como para o mercado, né? E isso vai ser bom para várias empresas, não só para a Avante, e principalmente bom para as pessoas, né? Porque às vezes nem todas as pessoas têm o perfil de trabalho para trabalhar na Avante, e isso não significa que elas não vão servir para trabalhar em outros lugares. Então, às vezes, a pessoa vem, faz um bom programa de estágio, não tem um fit cultural tão grande com a Avante, mas ela acaba se recolocando e tendo sucesso em outros lugares. Então, essa que é a motivação principal. Que a gente foi buscar bastante estagiários no Senai, né, aqui de Santa Catarina, e acabou tendo a oportunidade de patrocinar uma turma. Então, além do Innovation Class, que é o nosso programa de estágio, a gente também tem um programa de bolsas, né, que é o Avante no Seu Futuro, lá no Senai, onde a gente patrocina 30 bolsas do curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Então, a Avante mantém o programa Innovation Class de forma constante, sempre com pelo menos 10 estagiários, né? Há a perspectiva do ano que vem, para o ano que vem, de a gente aumentar, mas num contexto geral, essa é a história do Innovation Class. O legal é que a gente focou em olhar o porquê que geralmente os programas de estágio falham, né? E a principal questão é porque não se foca na preparação, se usa o estagiário como mão de obra barata. E daí que a gente foi entender o que a gente poderia fazer, e a gente criou uma etapa onde é uma etapa basicamente de estudos, mas estudos práticos em cima das tecnologias que a gente trabalha. Manda ver lá, Diego, quer dar uma complementada, quer falar sobre essa parceria com o Senai, como é que funciona? Não, cara, eu acho que só enfatizar essa questão, e a gente já vai entrar na quarta versão aí do programa, na quarta onda, vamos chamar assim, e o feedback foi unânime de todos os estagiários que passaram, independente se eles ficaram ou não, é a questão de a gente dedicar esse tempo à preparação, e não usar como a mão de obra barata, como o Thiago sinalizou ali, e sim dedicar esse tempo a ensinar, a fazer uma imersão, que são 2 meses concentrado em imersão,
A gente não cobra nenhuma produtividade em projeto da vida real, nada disso. Então, a gente dedica a parte de um profissional a fazer essa mentoria em cima do programa ali com os estagiários, realmente para ajudar a ensiná-los. Logicamente, né, a gente não é uma instituição de ensino, não é um professor. Eu acho que isso é importante dizer, um pouco diferente de um professor numa sala de aula, seja de um curso, faculdade ou algo do gênero. Não é um professor, mas sim um mentor. Então a gente tem uma trilha desenvolvida que durante esses 2 meses ali de imersão vão se passando alguns desafios semanalmente e aí quinzenalmente, a cada 15 dias vai tendo uma apresentação ali de avaliação de acordo com esses desafios, onde o mentor ele vai avaliando e o mentor ele vai tirando essas dúvidas técnicas e também dando um guide, um drive técnico ali em cima das tecnologias que a gente trabalha, né? Então isso eu acho que tem sido grande ponto positivo aí, tanto para os estagiários, para a formação deles e de vida complementar. Acho que aí o Vitor até vai poder compartilhar mais disso, mas as palavras que a gente sempre ouve no final eu aprendi mais aqui em 2 meses do que já em 6 meses ou 1 ano do curso que eu estou fazendo. Justamente porque a gente dedica esse conhecimento na prática, né? Próximo ao mundo real, paralelo ao mundo real. Então a gente pega exemplos práticos daquilo que trabalha e vai trabalhando esses desafios e fazendo uma mentoria. Então isso eu acho que é o grande diferencial aí do nosso programa, gente. Não usa já no dia a dia, não bota estagiário no fogo, que é como eles falam, que é um grande medo deles, e ele já, a gente tem tido um aproveitamento incrível aí, e eles já saem dali bem capacitados a trabalhar de fato. Só para complementar algumas coisas que o Diego falou, esse tempo de 2 meses foi um tempo que a gente veio reduzindo nas edições que a gente teve, né? A gente tá indo para a 4ª edição e esse tempo sempre foi caindo. E a gente sempre vai medindo, porque o tempo de aprendizado de cada um é diferente. Então, eventualmente, a gente teve pessoas que elas ficaram até entediadas de ficar aprendendo, porque elas já tinham um bom conhecimento e a gente acabou já migrando elas para um projeto ou dando uma oportunidade de sentar do lado de um desenvolvedor para se aprimorar, né? Tratamos ali as pessoas de uma maneira um pouco diferente, de acordo com o ritmo de cada um. Tá. Antes de botar o Vitor na conversa, Vitor, até eu ia te dizer se tu tiver alguma dúvida sobre a questão mais estrutural do curso, porque eu, por exemplo, eu não sabia de algumas coisas. Eu acho legal vocês reforçarem, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão estar assistindo que vão querer participar desse programa. Então, por exemplo, eu não sabia que, assim, tem o programa de estágio e tem as bolsas, né? Então, só explica um pouquinho aí, quem puder, o Diego ou o Thiago, da diferença disso e, por exemplo, se alguém está interessado, como é que ele faz? Ele tem que está no ensino médio e se candidata? Qual é o processo para alguém concorrer ou participar, ter essa bolsa, por exemplo, que a Avante patrocina? Tá, vou falar. As bolsas, a gente literalmente patrocina uma turma no Senai. Ela é descolada do programa Innovation Class, mas naturalmente ela se torna complementar, porque quem é integrante daquela turma que a gente patrocina, naturalmente a cada programa Innovation Class que a gente abre, a gente dá prioridade para essas pessoas, né? Porque já estão ali em uma turma que a gente patrocina. Então, a gente faz o patrocínio de uma turma de 30 alunos no Senai, que vai se concluir ao final de meados de 2022, a conclusão do curso deles. Então, são bolsas integrais, que foi feito toda uma seleção balizada em caráter social, instrutivo, pessoas do ensino médio, pessoas que precisavam ou gostariam de engrenar nesse mundo da tecnologia, mas às vezes não tinham muita condição financeira porque custa caro, a renda familiar não suporta. Então foi feito toda uma triagem em cima disso e foi bem legal. Então foram selecionados 30 alunos para participar dessa turma. E o programa Innovation Class ele é paralelo, aí é o nosso programa de estágio recorrente, que acontece em janelas de 3 a 4 meses, algumas vezes por ano ali, onde a gente faz uma seleção, então sim, aí precisa estar cursando ensino técnico, há alguns ensinos médios integrados, como no próprio Senai, que tem ensino médio integrado com o curso técnico, isso também valida a participação no estágio do esporte.
ou até mesmo uma faculdade, né? Um bacharel, um tecnólogo dentro da área de tecnologia. Então a gente abre um processo seletivo como se fosse uma vaga de fato, mas aí é feita uma divulgação, até por exemplo, o Senai, como a gente tem uma parceria, o Senai já faz uma divulgação bem massiva, primeiramente dentro da turma, depois eles abrem um pouco, mas a gente também abre para fora, para outras instituições, LinkedIn, portais de tecnologia, tudo isso. Ó, vai abrir uma nova turma do Avante Innovation Class, que é o programa de estágio, 10 vagas, e todas as pessoas podem se inscrever. Quem está participando da turma, naturalmente, a gente já olha com uma priorização, mas isso não elimina a participação de outras pessoas. A última turma, ela teve 70% de participação de alunos que eram da turma que a gente patrocina, e 30% de outras instituições. Vitor, quer contar pra gente aí, cara, a tua visão sobre o estágio? O Vitor estava lá junto com todo mundo, estava fazendo a mentoria. O que tu achou, assim, uma visão mais macro? Depois a gente começa a entrar em detalhes. Então, primeiramente, assim, olhando por cima assim, já deixo minha opinião que eu acho que o programa é incrível, porque atualmente no mercado a gente tem esse problema de mão de obra barata, que quando a pessoa se forma, a pessoa está estudando ali e a pessoa acaba querendo uma nova vaga. Ela começa a pesquisar as vagas, todo mundo já passou por isso, começa a pesquisar e no pesquisar dessas vagas, você acaba encontrando, às vezes, muitos requisitos. Eu já vi vaga de estágio pedindo para saber integração. Tem também estágio full stack, que o rapaz tem que saber tanto de back quanto front. Eu gosto com experiência, Vitor. Estágio com experiência. Isso. E a pessoa acaba entrando ali e se frustrando. Então, aqui, como é um ambiente de ensino, esses primeiros meses são um ambiente de ensino, você vai poder moldar o profissional, você vai começar a ver a aptidão de cada um ali, o que cada um gosta mais de trabalhar, e você tem como eu posso dizer? Você tem a capacidade de participar na formação de um profissional. Você tem a capacidade de participar. Isso é muito importante, eu vejo isso como uma tarefa de grande responsabilidade, porque você está ali dando o primeiro contato, é o primeiro contato profissional de muitos ali, e eu interpreto essa função como uma função muito importante, que muitas empresas deveriam fazer, assim como a Avante faz. É verdade. E o Vitor deixou uma deixa, e eu quero perguntar para vocês, Thiago, o Diego, que são responsáveis pelo projeto ali do Innovation Class. Eu fui questionado por alguns estagiários, por que a Avante faz isso? Então é interessante isso também, porque as pessoas às vezes ficam desconfiadas, mas por que a Avante está dando esses meses de treinamento e patrocinando bolsa? E o Vitor acho que já deixou ali uma dica, né? Possibilidade de formar um profissional naquela cultura e naquelas necessidades que a empresa necessita. Mas vai lá, toca lá, Thiago. Vamos lá. Eu gosto de ser bem honesto quando eu recebo essa pergunta. Inclusive, lá no Senai, eu fui numa reunião de pais, onde os pais fizeram esse questionamento. E não é porque a gente é bonzinho, não existe isso, né? Existe sim um interesse corporativo nisso, existe uma responsabilidade social também, né? Toda empresa devia se atentar a isso, né? Ela recebe bastante da sociedade e tem que devolver alguma coisa de alguma maneira, né? Então, não é só porque a gente é bonzinho. Hoje, a gente faz porque surgiu a necessidade através da falta de profissionais no mercado, né? Agora, por que a gente faz diferente? Também não é porque a gente é bonzinho, a gente não está dando nada para ninguém, a gente está fazendo um investimento. Ou seja, seja um investimento na própria Avante, no futuro, com esses profissionais, ou um investimento no mercado, né? O que faz o mercado também não ficar inflacionado. Você fomenta o mercado como um todo, né? Exato. Então, essa é a visão da Avante. Lógico que uma das consequências disso é mudar a vida das pessoas. E, de fato, isso traz para a gente assim, um orgulho bem grande, porque acaba acontecendo. Né? Mas eu sou bem claro sempre quando me perguntam. A gente é uma empresa, a gente visa lucro. Então, cara, tudo tem a motivação corporativa ali por trás. Mas, como consequência, se a gente puder ajudar as pessoas, a gente acaba fazendo. Inclusive, a gente tem casos que a gente muda não só a vida
de uma pessoa, como a gente acaba mudando a vida de uma família. Porque essas pessoas, quando elas são efetivadas, às vezes o salário que elas passam a receber acaba sendo maior até do que o da própria família, né? No programa de bolsas, por exemplo, tem uma avaliação socioeconômica, então é dado prioridade para pessoas que têm um pouco mais de necessidade, né? Então, só aí a gente já vê que a gente vai oportunizar com que a vida da família como um todo melhore, e não só daquela pessoa. Né? Como a gente lida muito com jovens, assim, pessoas que ainda não estão morando sozinhas, a pessoa acaba tendo uma influência dentro da própria casa. Mas no geral, essa é a resposta. Eu acho que até é complementar, né? Porque vamos colocar o estagiário no fogo. A Avante construiu ao longo dos anos uma moral muito grande no mercado e foi muito suada em termos de entrega, de qualidade, de prazo, de tudo isso. O Vitor é integrante de desenvolvimento do nosso time e foi muito bem selecionado também para essa mentoria e pode ser uma prova disso, né? A gente não gosta de entregar as coisas de qualquer jeito. E pegar um estagiário cru, colocar ele já para trabalhar, naturalmente a gente sabe que as entregas não vão sair com qualidade. Então, também teve esse cuidado do nosso lado de que formando a gente otimiza. Então, a gente investe um pouco de tempo para ganhar muito mais tempo depois na otimização do trabalho deles, na qualidade que eles vão entregar os projetos, tudo isso, né? Porque senão a gente coloca ele ali já no fogo, de repente dá 2, 3 meses ele desgasta, ele mesmo já não aguenta mais trabalhar, o projeto não sai bem feito, já vira um efeito cascata, o gerente de projetos ou o PO se consomem com aquilo ali com uma entrega mal feita e vira uma reação em cadeia, né? Então, isso também é uma informação complementar, o porquê que a gente investe esse tempo aí nessa formação, que ela otimiza uma série de outros fatores. Né? O Vitor estava lá em contato, né, Vitor? Conta pra gente como é que os estagiários te passavam essa mensagem de ter essa oportunidade, se eles conversavam contigo sobre isso. Então, eles sempre perguntavam bastante e queriam saber sobre a próxima fase, né? E, contudo, eles eram bem ansiosos. E a gente sempre ia mostrando para eles, fazendo passo a passo e demonstrando a evolução. Eu tenho certeza que no final ali, geralmente a gente se reunia, né? Depois de cada apresentação a gente se reunia, a gente fazia um overview de tudo que foi apresentado ali e falava, tal pessoa está se destacando, tal pessoa. E no final a gente chegou na conclusão que muitos começaram a se destacar. Muitos estavam chegando numa equidade em que estava difícil decidir, porque o desenvolvimento deles, eles estavam evoluindo tão bem que estava ficando mais difícil de você perceber as diferenças de um para o outro. Eu acredito que a gente conseguiu formar muitos profissionais aqui, claro que não ficou todos nessa segunda fase, né? Mas todos dali eu acredito que saíram capacitados. O Vitor falou sobre fase, eu acho que é interessante a gente explicar sobre isso, eu acho que vai gerar curiosidade. Como é que funcionam essas fases? Existe uma linha de corte? Como é que funciona? Tem algum critério que as pessoas podem ficar com isso na cabeça mais claro? Vamos lá. Basicamente, o nosso programa ele consiste em 3 ciclos. 2 ciclos dentro do programa de aprendizado, onde a gente faz ali 30 dias de uma imersão pesada de conhecimento e já com desafios menores. Aí, beleza, as pessoas se empenharam, evoluíram. Às vezes acontece um corte ou outro no primeiro ciclo, mas não é Big Brother, né, quando a gente fala em corte, mas é no quesito de entendimento. Pô, tem pessoas que entendem que, cara, não é essa carreira que eu quero seguir, isso aqui não me atraiu, ou a tecnologia, ou até mesmo o fit da empresa, enfim, pode acontecer, assim como vice-versa. Tem as pessoas que mudam de carreira, né, Diego? Exato, tem as pessoas que mudam de carreira, já aconteceu de a pessoa entrar primeiro ciclo, pô, eu quero ir para outra área, eu quero ir para gestão de projetos, eu quero ir para a área de performance ou algo do tipo, eu não quero ser desenvolvedor, já aconteceu também. Então, assim, pode acontecer, mas não tem sido muito comum, é um percentual mínimo. E aí, normalmente, a maioria das pessoas seguem para o próximo ciclo, onde a gente começa a passar desafios maiores, simulando a vida real de projetos de fato, para ver como que elas vão sair. E tem o lado comportamental também, não é só o lado técnico. A gente observa muito a questão também de postura dentro da empresa, profissional,
cumprimento de algumas datinhas. Então, o nosso intuito é dar essa colaboratividade na carreira, do lado profissional, mas também comportamental dentro de uma empresa. Porque a maioria das pessoas que estão ali, elas nunca tiveram uma experiência profissional dentro de empresas anteriormente, né? Então, também tem esses fatores. Então, o segundo ciclo, ele sobe um pouquinho o nível nesse sentido, nos desafios que eles ficam um pouco maiores em termos técnicos e também esse lado comportamental, entrega, prazo, tudo isso, né? E aí sim, ao final do segundo ciclo, que está encapsulado dentro desses 60 dias, então vamos falar de 30 mais 30, a gente faz sim uma avaliação, até porque assim, a gente gostaria muito de dar a oportunidade para todos passar para a próxima fase, que aí a próxima fase seria o quê? Tem mais um tempo de estágio, já aconteceu também de muitas pessoas avançarem tanto que já entrar como trainee ou dev júnior, então tem esses destaques, super destaques também, que aceleraram muito, pesquisaram, estudaram por conta própria, por fora também aceleraram muito, mas a trajetória normal seria o quê? As pessoas que estiverem aptas, a gente passa para um terceiro estágio, que daí é entrar em projetos reais do lado de desenvolvedores já contratados e trabalhar na vida real. Então fica ali mais uns 3 meses como estágio, e tem a possibilidade do nosso programa de trainee, ou já pular para um dev júnior aí para ingressar na carreira, né? Só que assim, a gente fala em 10 pessoas, nem sempre a gente tem a disponibilidade de vagas abertas para essas 10 pessoas, gostaríamos, mas normalmente a linha de corte e aproveitamento tem sido em torno de 60% a 70% das pessoas serem contratadas por nós. E de toda forma, as outras 30 ou 40, elas, como o Vitor mesmo falou, elas ficam preparadas já para trabalhar no mercado, né? Então é isso. Tiago, tem algo interessante para a gente falar, se tu quiser complementar, tu pode complementar, mas eu já quero deixar a pergunta, tem idade máxima, idade mínima? Isso a gente tem casos ali dentro que eu acho que vale a pena tu ressaltar, né? A gente não faz distinção de idade, é lógico que acaba sendo uma característica comum a gente trazer estagiários um pouco mais jovens, porque são a maioria, né, no período escolar ali ou de faculdade. Mas a gente tem casos de pessoas com eu não sei se mais que a minha idade, mas com a minha idade, com certeza, a gente tem. Então, ali perto da casa dos 40, vamos lá. A gente tem pessoas, apesar desse rostinho aqui, eu já estou nessa casa aí. A gente tem pessoas aí nessa faixa etária, né? Mas, para não ficar só uma entrevista aqui, o Fernando perguntando, acho que a gente pode devolver a pergunta que ele fez para o Vitor, para ele, né? Para ti, Fernando. O que tu achou do programa de estágio, da mecânica, do funcionamento? E até Vitor e Fernando, se vocês tiverem algum feedback, alguma coisa que vocês acham que tem que melhorar, já joga aí no ar, que é para a gente já criar esse compromisso geral com a galera de que vai fazer alguma coisa. Vai lá, Vitor, acho só para contextualizar quem está do outro lado, vocês dois estão aqui porque vocês dois já participaram como mentores do programa, e o Vitor é o atual mentor. E digo mais, o Vitor começou com a gente como júnior há 1 ano atrás, evoluiu muito, correu, já subiu vários degraus aí na Avante hoje e foi escalado para essa mentoria, porque ele está muito imergido ali na área de desenvolvimento. Quem é prodígio igual o Vitor, compra uma casa igual essa dele aí, ó. Verdade, olha aí, ó. Com piano de cauda, olha ali, ó. Então, sobre o Innovation, como eu participo online, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e o pessoal que participa aí é de Floripa. Para quem não sabe, é presencial, né? O programa de estágio. Boa. E eu acabo tendo contato mais com eles pelo Meet. No último dia eu consegui ver eles, mas existe uma diferença assim, de idade. Eu tenho que corrigir, no outro dia eles conseguiram te ver, né? Porque tu não é o cara que fica com a câmera aberta sempre. Não, o Diego falou, tem que abrir a câmera todo dia, abrir todo dia com eles. Tá. É uma premissa, cara, agora tu é mentor, tens que mostrar a cara. Então, aí eu conheci sei que tem algumas pessoas muito novas ali, tem outros mais experientes, mas eu levo a responsabilidade de como sempre sendo a primeira experiência deles em desenvolvimento. Então, eu sempre tento passar as coisas de uma forma mais tranquila, primeiramente,
para não frustrar, porque se você frustra um profissional desse, no início, logo no início de carreira, pode acontecer o que o Diego falou, da pessoa desistir da carreira, achar que não é para ela, e a gente não quer isso, a gente quer fomentar aqueles profissionais para que eles queiram seguir na carreira e que eles queiram seguir com a Vetex e desenvolvimento de e-commerce, que é a nossa premissa aqui. Atualmente a gente tem alguns problemas, né, no desenvolvimento web, que hoje em dia tem muito conteúdo, você consegue conteúdo de diversas formas. Isso é muito bom, mas isso acaba se tornando um problema para quem está iniciando, porque às vezes quem está iniciando, ele não consegue saber aonde ele vai seguir, porque cada instrutor acaba ensinando de uma forma, às vezes o instrutor ensina outra coisa, de outra forma, e a gente sabe que no front-end o JavaScript ele é enorme, ele tem várias possibilidades, tem várias formas de se trabalhar com ele. Então eu acredito que o Innovation Class ele vem justamente para suprir isso e dar uma direção, falar, para isso aqui você precisa saber só isso aqui e você vai seguir aqui e você vai se dar bem. Então eu acredito que essa é a grande importância, é você dar o primeiro contato para eles e eles, através daquilo ali, eles têm um caminho para se desenvolver. É verdade, eu acho que o Vitor levantou um ponto, o Diego já tinha tocado nesse ponto, eu também acho que vale a pena reforçar, que é a questão de queimar o profissional, né? Então o cara está no início de carreira, de repente ele é colocado ali numa situação muito dura, ele pode dizer, cara, isso não é para mim, mas de repente era. De repente ele só foi colocado numa situação que ele não estava preparado, não era o momento ainda da carreira para ele enfrentar aquele problema, né? Então eu acho que empresas que simplesmente tratam um estagiário como mão de obra barata, eles estão o tempo todo fazendo isso. Então, em vez de incentivar o cara a ser um profissional, muitas vezes tu tá desincentivando, né? O cara tá achando que aquilo ali é a realidade, mas calma, ele precisa ainda passo a passo até chegar lá, né? Então, cara, né? Maturidade. Pô, o cara que entra num programa como esse, que tem a chance de ficar ali, são 2 meses, né, Diego? Você falou, são 2 meses fazendo treinando, sem aquela coisa da vida real ali, aí depois ele começa aos pouquinhos a entrar na vida real, cara, é um processo que, sinceramente, eu queria ter tido lá atrás. Eu fui estagiário por 1 ano, mas eu já entrei com tarefa, cara. No fogo. Tipo, a primeira semana já, tipo assim, era um sistema que estava no ar, eu lembro como se fosse hoje, cara. Era um sistema em PHP e JavaScript. Era bom, PHP e JavaScript. Aí era um problema que era o sistema de ISS, de arrecadação de imposto sobre serviço da Prefeitura de Itajaí, no ar. E tinha um problema com datas, porque no Firefox funcionava de um jeito e na época no IE, né, funcionava de outro jeito. E era isso, cara, eu tinha acabado de entrar, nunca tinha trabalhado em nada com programação, primeira semana, resolve, cara. E, tipo, cara, sobrevivi, cara, mas assim, porra, eu preferia ter tido algo mais, assim, escadinha, né? Talvez outras pessoas arregaram no meio desse caminho aí, né, cara? E outras pessoas boas, competentes, que seriam ótimos profissionais, não é porque no começo... Eu sempre cito, cara, de um guri que foi fazer prova, na época a gente fazia prova para entrar lá na empresa que eu trabalhava, e o guri saiu chorando, no meio da prova, assim, saiu chorando. E a gente foi ver a prova dele, ele tinha sido o melhor, cara. Por causa de uma questão que ele não soube fazer, ele saiu. Tem 2 cuidados que a gente toma, né? Um durante o processo, que é entender que as pessoas elas têm um ritmo de aprendizado diferente, que elas chegam com uma bagagem diferente. Então, algumas elas já chegam um pouco mais preparadas, outras a gente tem que trabalhar um pouco mais a base. Então, a gente tem esse entendimento. E o segundo cuidado, e eu acho que esse é o mais delicado, na hora que a gente não vai renovar o contrato de estágio da pessoa, quando chega no fim dos ciclos, que a gente tem que dizer para ela, legal, nós tivemos que escolher entre você e outras pessoas. Então, quando chega esse momento, a gente tem muito cuidado de dizer que aquela pessoa ela não está servindo, entre aspas, para avante naquele momento, mas que isso não significa que ela não vai servir para mais lugar nenhum. E isso é uma coisa que a gente vem fomentando durante todo o tempo que a pessoa está aqui. A gente vem preparando ela e dizendo, às vezes vocês não vão ficar no avante, mas vocês têm oportunidades em outros lugares. Às vezes aqui é um ambiente que é diferente de outras empresas e vocês não vão se adaptar tão bem quanto se adaptam em outras empresas. Aqui, às vezes, é um ambiente mais corporativo e em outras empresas é um ambiente mais descolado. Ou, às vezes, vocês vão achar que aqui é um ambiente mais descolado e tem outros lugares mais corporativos, né? Então, isso a gente tenta trabalhar e tomar esse cuidado para não frustrar as pessoas e não acontecer isso mesmo que vocês citaram, né? As pessoas se decepcionarem e desistirem da carreira.
E acho que é importante também de a gente falar, já que o Vitor tocou no assunto, o programa de estágio ele é presencial porque a gente preza muito pela cultura Avante. Então, hoje a gente ainda não encontrou uma maneira de passar essa cultura fazendo um trabalho totalmente online, né? A gente gostaria muito de escalar o programa e ter isso de forma online. E a gente vem estudando maneiras de fazer isso. Mas a gente ainda não acha que chegou num ponto onde a gente consegue colocar isso para fora e tá lá atendendo, sei lá, 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, por isso que no início a gente considera o trabalho com os estagiários de forma presencial, né? Aí as pessoas elas vão para a Avante, conhecem todo o ambiente, o escritório da Avante, que é legal. Tem a dona Lourdes, né, que é a pessoa da Avante que cuida de todo mundo ali, faz café da manhã para os estagiários, para todo mundo. E tem essa convivência, eu costumo ir bastante na Avante, que a gente está híbrido, né? Mas eu costumo estar lá quase todo dia. O Diego também vai, o Fernando, né? Então a gente tem essa convivência diária. E o Vitor, nesse momento, ele consegue fazer essa mentoria remota. Então, mas tudo gira ali, acho que em torno da cultura da Avante e a gente conseguir moldar isso para daqui a pouco estar levando para uma escala um pouco maior. A gente está trabalhando nisso, mas ainda não chegou num ponto onde a gente acha que está 100% para isso. Eu acho legal esse negócio do cara aí também no começo. Tu é estagiário, tu nunca teve essa experiência, tu ter aquele momento viver a empresa também é legal, saca? Senão tu nunca vai viver isso, sabe? De ir lá, trocar ideia com o colega que tá do lado, de repente perguntar alguma coisa, entender. A gente tá lá também, então eles têm acesso mais direto, né, ali o tempo todo. Eu acho legal, eu acho importante isso. Eu sei que legal seria escalar, pode falar, né? Não, eu ia só complementar, até porque o novo normal pode ser que muitas pessoas no mundo do desenvolvimento nem vivam essa experiência de sede, de interação, de estar no ambiente lá e algo do tipo. Então, tem esse lado bem legal. Escorregador, tudo isso. Mas sabe que assim, tipo assim, as pessoas ficam discutindo sobre se gostam mais remoto, se gostam mais de trabalhar alocado. Elas só vão saber se elas experimentar os dois, entendeu? Para um dia a pessoa dizer assim, eu, por exemplo, eu gosto do híbrido. Eu gosto de, tipo, eu gosto de estar lá alguns dias da semana, gosto de estar outros dias em casa quando eu quero ficar mais concentrado em alguma tarefa específica e tal. Mas quem é estagiário, nunca teve essa experiência, é legal participar disso. Cara, sabe uma coisa muito, muito, muito curiosa, e não é um número pequeno, acho que a gente pode citar aí umas 10 pessoas, pelo menos, nos 3 programas oficiais que tiveram. Na verdade, foi 4, mas foi um piloto que não era nada estruturado, e a gente chamou as pessoas, colocou ali, fez uma mentoria meio louca lá, mas vamos dizer que foi o primeiro piloto e 3 versões oficiais depois. Muitas pessoas pivotando carreira. E pessoas que já passaram dos 20 e tantos anos, às vezes ou formadas ou se formando em engenharia, principalmente, engenharia de produto, engenharia de produção, ou uma carreira um pouco mais técnica, que aí pivotando carreira, e o programa de estágio da Avante ajudou elas nessa conversão, cara, uma coisa muito louca. Inclusive, um dos últimos exemplos de pessoa mais velha, o João Rafael, por exemplo, que já tem ali seus 36, 37 anos, estava lá com a carreira dele pausada há 10 anos na área do desenvolvimento, resgatou, usou o programa e agora está aí, está contratado, está trabalhando com a gente, mas isso tem sido muito curioso. Pessoas da área de vendas, pessoas da área de engenharia que ingressaram no programa e fazendo essa mudança aí de rota. Eu queria dar voltar numa coisa que o Thiago falou ali, sobre são as pessoas que acabam não passando para as próximas fases. Eu acho que é bem importante ressaltar isso, porque até isso eu acho que é um grande aprendizado, sabe, Thiago? De tu estar nesse ambiente, a vida é assim, nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Eu também já fiz processo de seleção que não passei lá atrás e queria muito, faz parte, mas só tu tendo essas experiências para você crescer como pessoa, né? Eu acho que foi o Diego que falou alguma coisa que não era só técnico, é o que a gente hoje em dia os moderninhos chamam de soft skills e hard skills, né? Então, esses soft skills, que é essa questão mais humana, comportamental, ela também se desenvolve quando algo assim acontece. É saber entender, beleza, isso aqui foi uma fase, tinha um 10, para essas atividades talvez aqueles 10 fossem mais adequados, mas eu sou mais adequado para outra atividade que talvez aqui não, essa empresa não exerça, então vou atrás desse objetivo. Então, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque não é a parte que a gente gosta, né? A gente não gosta de fazer essa parte mas é necessária e eu acho que é importante para o crescimento de todo mundo, né? Eu acho que é bem isso aí mesmo que tu falou.
A pessoa ela tem que receber uns nãos para ela crescer, né? Mas também tem o nosso envolvimento emocional na coisa, né? Eu tô muito presente lá com os estagiários todo dia, tal, e aí, cara, cortar o cordão umbilical ali, dizer pro cara mais ou menos assim, pô, não vou mais te ver, é bem difícil. E a gente sabe que isso tem um impacto grande na vida das pessoas e algumas delas elas não estão preparadas para isso, né? Enfim, é bem complexa essa parte. Eu acho que essa é a parte mais difícil, na verdade. Essa é a parte mais complexa. Tem muita Com gente certeza. jovem, né? Pô, na última agora teve gente que, pô, chorou, cara, e tu viu, não era um choro de, tô com raiva da Avante, porque eu não vou ficar, não, mas, pô, eu adorei tanto esse ambiente, isso aqui, que eu gostaria muito de me manter aqui, cara, é pesado. Sempre é a parte mais difícil, chamar no confessionário lá para fazer os comunicados. Vitor Aí se que eu. escapou, cara, era para ele estar É. nessa última, deixou O Vitor. isso para mim. Eu vou denunciar o Vitor. O Vitor, ele disse assim, ó, cara, tem como ninguém sair? O Vitor só fala assim, tem como ninguém sair? Falei, pô, Gostaríamos, tá todo cara. mundo bom, todo mundo bom. Gostaríamos. Mas já vou até E fazer vale uma. ressaltar, né, que para muitos ali que estão fazendo esse programa, é a oportunidade, eles acham, eles enxergam como a oportunidade da vida deles. Então, você chegar para uma pessoa nova e falar, você não vai mais fazer parte, como eles nunca tiveram essa experiência, eles estão tendo aquele conflito, nossa, não vou mais conseguir. Mas não é É isso é verdade. apenas a primeira oportunidade de muitas que vão ver. A área está aquecida, tem muita oportunidade no mercado, e qualquer coisa que você precisar da gente, pode chamar a gente no LinkedIn, eu creio que pode chamar qualquer um de nós, que a gente vai tentar fazer o máximo para conseguir ajudar vocês. Ô, Vitor, e conta um pouquinho pra gente como que foi essa tua transição, vamos dizer, tu veio evoluindo bem rápido na Avante quando a gente bateu um papo alguns meses atrás. Cara, tu curte essa ideia da mentoria e tal, eu lembro que tu falou, não foi por acaso que a gente escolheu, porque tu já tem esse perfil bem colaborativo em ajudar todo mundo, em buscar documentação, buscar um conhecimento, isso já é muito natural teu, então foi bem escolhido a dedo para fazer essa mentoria e tu participa de projetos reais, então tu tá nos dois mundos ali. Como que foi essa experiência para ti de além do desenvolvimento da tua pauta dia a dia ali, que tu já faz e ajuda a galera e desenvolve, está envolvido nos projetos, de ser escalado e de participar aí dessa mentoria no programa de estágio com a galera? Então, sempre gostei de ajudar muitas pessoas, né? Eu vejo assim que às vezes tem pessoa ali que está agarrada, tem desenvolvedor que está agarrado numa coisinha simples ali, você dá um empurrãozinho nele e ele consegue voar. Então, eu enxergo o Innovation Class assim. Às vezes tem várias pessoas ali com grande potencial e só está precisando de um empurrão. E quando você me veio com essa proposta, eu aceitei. Sei que é uma proposta de grande responsabilidade, mas eu topo e eu estou tentando aprimorar. Depois dali no final, eu tentei dar uma aula sobre APIs e vou passando o conteúdo para eles, vou mostrando mais ou menos como vai ser o mercado de trabalho. E eu gosto de ser assim a primeira experiência que eles vão ter, porque eu acredito que eu consigo passar de uma forma não tão dura para eles, mas eu consigo dar a esperança para que eles possam acreditar que eles vão ser bons desenvolvedores, entendeu? E tu acha que tu aprende também com isso? Uma das maiores responsabilidades é eu aprender da melhor forma para conseguir passar para eles. Então, conceitos que às vezes eu não precisava estudar, eu acabo tendo que estudar para passar da melhor forma e procurei ferramentas também. Eu pesquisei ferramentas de diagramatização para mostrar em forma de diagramas para ficar mais fácil. Então, estou sempre procurando essa parte também. Ali no final a O gente Thiago vai te conseguiu mostrar uma também. ferramenta. Fala para ele como é que é, Thiago, como é que é aquela que tu gosta de desenhar. Jamboard. Draw.io. É que tu falasse em desenho, o Thiago já deu uma risada ali do lado. Ali, já. Continua, Vitor, desculpa. É que, cara, Então, como eu sou uma pessoa que tem assim dificuldade de se expressar, não que eu desenhe bem, mas é melhor eu desenhando do que eu falando. Então, justamente isso. Eu também acho que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, na dicção, de passar alguma forma. Às vezes, estou passando de uma forma mais técnica. Aí, a forma que eu enxergo, da melhor forma que eu enxergo para passar para eles, é fazer um diagramazinho ali, mostrando como que funciona todo o fluxo. Assim, eu acredito que eles conseguem aprender, pegar o conceito, e depois eu ajudo eles a aplicar na prática.
Tá? Eu tenho uma pergunta para todos, mas pode até o Vitor continuar, é o seguinte. Eu quero entrar no programa, eu estou no Senai, eu estou aí disputando essa vaga para entrar no Innovation Class. O que seria legal eu saber, estudar? Tem alguma dica que a gente pode dar para alguém que de repente vai ser um candidato? O Vitor pode começar dizendo, dá uma estudadinha JavaScript, TypeScript, o que tu acha, Vitor? O que o cara, por conta própria, se ele quiser, ele pode já se adiantar e estudar para se dar bem no Innovation Class? Então, como é front-end, o principal é o JavaScript tem que estar um pouco afiado, né, para conseguir entrar. E React, JS, claro que a gente não vai pegar isso aqui e tornar isso aqui como padrão. Às vezes a gente gosta de um perfil e pode ver que aquela pessoa ali tem potencial. Às vezes tem pessoas que vai conseguir pegar em 3 meses e aprender e aplicar aquilo ali. E é basicamente isso. O principal que eu enxergo ali é JavaScript e React. O resto, TypeScript, GraphQL, a gente pode mostrar para vocês ao longo do tempo. Como a gente trabalha com desenvolvimento web, para Innovation Class, isso que o Vitor falou é o suficiente, mas se eu pudesse dar uma dica, além disso que ele falou, é estudar a base. E a base é lógica de programação, protocolo HTTP, HTML, CSS, JavaScript puros, assim, sem estar com React, sem nada, né? E daí, depois que tiver essa base, tu começa a estudar um framework específico, uma tecnologia mais específica. Mas tu conseguir ter uma noção bem forte desses caras que eu falei antes ali, eu acho que tu vai ser um grande profissional. E vai ser um profissional diferenciado, que vai conseguir resolver problemas que talvez outras pessoas que comecem já numa camada mais alta não conseguem resolver. Eu tenho medo do pessoal que chega dizendo que sabe programar em jQuery, sabe? Porque jQuery não é a linguagem, é o framework. Então eu concordo com o Thiago, assim, eu acho que nessa fase da carreira, vai no vanilla, vai no básico. HTML, CSS, JavaScript puro, mas é CSS de verdade, tá? Porque eu vejo o pessoal chegando dizendo que sabe CSS e não sabe. Então dá uma olhadinha lá, o que é o modelo de caixas, né? Lá o Model Box. Ó, já joguei uma dica, vai estudar, vai atrás, tem muita documentação. Aprende de fato essa parte básica que depois dos frameworks vai ser natural aprender, né? O Diego, até uma coisa interessante, Diego, talvez tu possa falar, que o Diego não trabalha na parte técnica diretamente, mas soft skill, né, Diego? Tem alguns soft skills também é interessante, a gente também olha isso, né? Cara, eu acho que assim, proatividade, curiosidade e vontade de aprender, de correr atrás, é o que a gente sempre tem falado nas apresentações a cada Innovation Class ali que vai abrir, a gente faz uma apresentaçãozinha, às vezes a gente vai lá no Senai, que é o parceiro, ou grava algum vídeo, a gente sempre fala, cara, tem que ser curioso, tem que ser dedicado em pesquisar, em ler, em correr atrás, e assim, normalmente quem que se destaca? Quem não fica só no beabá, no arroz com feijão do próprio curso. Quem pega um cursinho por fora, tipo uma Alura da Vida, uma Udemy, algo do tipo, a gente inclusive já montou ali alguns cursinhos básicos ali que as pessoas podem fazer por fora, então isso está atrelado à curiosidade, ao comprometimento, a correr um pouquinho atrás ali, além do beabá letivo, né? Esse foi um grande paradigma que a gente veio quebrando nos 2 últimos programas, que algumas pessoas que entraram tinham a expectativa de que o mentor é o professor, de que teria a mesma experiência que tem no Senai, ou na Estácio, ou na instituição que está. Não é. O mentor, ele é um mentor que vai ser um carro de apoio e dar algumas instruções, os gatilhos, mas as pessoas é que tem que correr atrás da base de conhecimento, que o Thiago falou, que tu falasse, que o Vitor falou. Então, acho que esse é um ponto bem importante aí. Quer falar, Thiago, de soft skills? Tu acha que tem alguma coisa a mais? Não, eu vou deixar aqui uma frase que a gente leva como lema nas contratações, não só programa de estágio, mas 50% é conhecimento e 50% é comprometimento, né? Às vezes a pessoa ela não tem um conhecimento técnico tão aprofundado, talvez não tenha nem tanto potencial em adquirir isso, mas se ela tiver comprometimento, acho que isso tem bastante valor no mercado. Eu vou ressaltar o que o Diego falou ali sobre a curiosidade. Cara, para mim isso é uma das paradas mais importantes que tem. O cara se desenvolver como profissional, a curiosidade é tudo, tu tens que querer saber como funciona, ir atrás, perguntar, pesquisar, entender. Então a curiosidade para mim, é o que mais se destaca. Eu até sempre acho que hard skills a gente consegue ensinar de forma mais fácil, sabe? A parte técnica é mais fácil a gente passar. Agora, essa questão humana, essa questão de soft skills é mais difícil, sabe? O cara ele tem que desenvolver com o tempo.
de ser curioso, de ser proativo, de ir atrás da solução. Então, cara, tenha isso sempre em mente, que isso faz parte da sua profissão. Assim, não existe mais espaço, por exemplo, eu acho que nunca existiu para aquele profissional que a gente vê em filme, no fundo do porão, que não fala com ninguém, que não... Cara, não é assim. O dia a dia de programador não é assim, né? Então a gente até pode dizer assim, tipo, é uma lenda esse cara que bota o fone de ouvido, senta e fica sem falar com ninguém. Ele tem que se comunicar, ele tem equipe, ele tem as reuniões diárias, as de planejamento. Então o cara ele tem que desenvolver esse lado humano também, né? O profissional ele precisa ser completo, né? Acho que foi muito bom o papo. Diego, nós temos compromisso agora. Obrigado, Vitor, aí pela tua presença, cara. Realmente tu é um fenômeno. Não só como desenvolvedor, mas como mentor. O pessoal gosta muito de ti. E é isso aí. Vamos para a próxima, Fernando. Fernando, obrigado pela condução. A gente ficaria aqui mais 1 hora tranquilo batendo papo, tava bom, mas... Vamos fazer outro sobre Innovation Class um pouco antes de abrir o próximo programa, e aí a gente continua esse papo lá. Valeu, quem está assistindo, curte aí, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida sobre os próximos programas, a gente vai responder, pode colocar lá no próprio YouTube, nos comentários, a gente vai procurar responder, e a gente se vê no próximo ATT. Falou! Show de bola, galera, valeu!